Irmãos sabem que faz parte da nossa visão formar uma igreja de vencedores. E vencedor, ele é resultado de princípios, segundo a palavra de Deus. E quando nós falamos de vencedores, nós não estamos falando bem nesse padrão que olhamos para o mundo e vemos algumas pessoas que são vencedores segundo o padrão do mundo. Quando nós falamos de vencedores, nós incluímos no hoje a eternidade também. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós queremos avançar no conhecimento do Altíssimo, sermos vencedores tanto aqui quanto na eternidade. Amém? Pergunta para o seu irmão: você quer ser vencedor na eternidade também? Então só há uma forma: buscarmos o padrão de Deus. E o vencedor, evidentemente, aquele que pensa em vencer para a eternidade afora, ele tem que ter muita disposição de quebrar paradigmas. E o que é um paradigma? Paradigma é um modelo, é um padrão. Então é um padrão de forma de pensar, de forma de avaliar, de interpretar as coisas, é uma forma de viver, de agir. Então é um padrão. Paradigma, então, é um modelo. E nós sabemos que há muitos modelos, há muitos padrões. Mas existe um padrão, existe um modelo que é e que faz parte de um vencedor para o hoje e para a eternidade afora. Esse padrão é Deus. E a forma de nós enxergarmos esse padrão de Deus é em Jesus. Quando nós olhamos Jesus, é interessante quando você viaja a Israel, porque as pessoas que te ajudam ali, os guias, eles precisam te falar sobre tudo aquilo que foi a vida de Jesus, o que aconteceu naquele lugar, o que significa aquilo, uma série de coisas. Mas acontece que até hoje, todos os guias pelos quais eu passei ali em Israel, nenhum é cristão. Nenhum. Mas eles entendem tudo sobre a vida cristã. Eles falam tudo o que acontece. E eu sempre gosto de perguntar para eles quem é Jesus para eles, porque o cara te ensina, fala, explica, mas não é cristão, ou seja, não segue Jesus. E alguns, às vezes, falam: não, Jesus é uma boa pessoa. Né? E até agora também, todos os guias pelos quais eu passei são judeus. Então, Jesus é judeu. E eu falo: para você que é judeu, o que Jesus representa? Uma boa pessoa. Eu falo: mas você não acredita no que ele pregou? Fala: boas coisas ele pregou. Fala: mas você não vive? Ele falou: tem algumas coisinhas que não dá para acreditar, ou não dá para aceitar. Esse mesmo, agora, o último, né? Falei: mas você não crê que Jesus é o Messias? Ele falou: não, o Messias, quando vier, todo mundo vai ficar sabendo. Eu falei: mas todo mundo no mundo sabe, só vocês aqui não. Eu falei: não, mas tem algumas coisas que vão acontecer. Então, eu falo: mas como que você pode falar que Jesus é uma boa pessoa, sendo que você não acredita no que ele fala? Eu falei: não, eu acredito. Eu falei: não, você não acredita. Tem algumas coisas que você não acredita. Jesus disse que era o Messias. Falei: se você acredita em alguém, se você olha para alguém e fala que ele é bom, então o normal é que tudo que ele faz é bom. Você não pode falar que das 10 coisas que Jesus disse mais do que 10, isso é só um exemplo. 7 são boas e 3 são ruins. Então Jesus não é uma pessoa boa, porque tem 3 coisas ruins que ele falou. Aí ele não tem mais, ele fala: não, vamos mudar de assunto. Eu falei: não tem jeito. Mas Jesus, ele diz que ele é esse padrão. Um vencedor, Deus nos deu Jesus para olharmos para Jesus e vermos qual é o padrão de um vencedor. Para sabermos, para ficar mais claro, mais fácil, porque Deus é invisível, nós não temos condições de enxergar Deus, de percebê-lo, mas nós vemos isso em Jesus. Deus sabe da nossa dificuldade, pois Jesus, como esse padrão,
como esse paradigma que deve ser seguido. E Jesus certa vez falou: eu sou a verdade. Eu gosto muito dessa expressão de Jesus, porque a partir dessa expressão, ou você aceita Jesus, ou você tem que abominá-lo. Não tem opção. Porque se ele é a verdade, então, ou você acredita em tudo que ele diz, ou você não acredita em nada do que ele diz, que ele é um impostor, né? Um charlatão, está falando coisa que não tem nada a ver. Então, nós cremos que Jesus é a verdade. Ele disse isso. Jesus falou isso para Pilatos. O que Pilatos disse para Jesus? O que é a verdade? Jesus falou: eu sou a verdade. Ele falou: o que é a verdade? Ou seja, você é um padrão, mas existem outros. Existem outros modelos. Como que posso saber que você é o modelo certo? Então é evidente que isso é uma revelação, mas existe um padrão a ser seguido. E se nós quisermos ser vencedores, como Jesus foi, nós temos que andar nesse mesmo padrão. E para andar nesse padrão, não tem opção, não tem outro caminho que não seja quebrar paradigmas. Porque nós nascemos e aprendemos coisas que não tem nada a ver com a vida com Deus, que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor ensina, não tem nada a ver com aquele padrão que conquista. E se você está aqui na igreja, com certeza absoluta, você já deve ter chegado à conclusão que existem coisas na sua vida que não funcionam. Porque aqueles que acham que a sua vida funciona muito bem, não estão dentro da igreja. Aqueles que acham que a sua vida vai muito bem, eles não procuram uma outra opção, não procuram Deus, porque eles estão conduzindo a sua vida e acham que está muito bem. Então, aqueles que vão até a igreja, porque entenderam, existe alguma área que não está funcionando bem. E essa área, para funcionar bem, precisa entrar dentro de um padrão. E para entrar num padrão, precisa quebrar o que você vive. Então, um vencedor, ele só é vencedor se ele tiver disposição, coração aberto para quebrar padrões, quebrar paradigmas, quebrar conceitos, princípios pelos quais tem vivido até então. Para que isso? Para entrar num paradigma novo, num paradigma do Senhor. Então tem que quebrar paradigmas. Então a nossa vida, como cristão, é uma vida de desconstrução e construção. Então precisa desconstruir princípios, precisa desconstruir coisas que aprendemos ou com a vida, ou com pessoas, ou na escola, e que não é a verdade. Nós precisamos tirar isso e colocar a verdade. Então nós precisamos desconstruir para construir. Quantos aqui já fizeram alguma reforma na sua casa ou já participou de alguma coisa? Você já viu a complicação que é fazer reforma? Você fala: eu preciso quebrar essa parede. A hora que você começa a quebrar a parede, tem um cano no meio da parede, ou tem uma coluna ali, e agora? Então é complicado isso, não é muito simples. Mas eu vou te falar, não tem reforma pior do que a que Deus tem que fazer na minha vida e na sua vida, amém? A hora que você pensa que a coisa está quase terminando, você acha uma coluna no lugar errado. Você fala: se eu arrancar isso, cai a casa. Fala para o seu irmão: graças a Deus, a casa tem que cair mesmo. E é importante nós entendermos que a vida em Canaã, ela é completamente diferente, como eu tenho falado esses dias, da vida no Egito. Então não se vive em Canaã da forma como se vive no Egito. Deus falou claramente para o povo de Israel: se vocês entrarem em Canaã com o paradigma que vocês tinham no Egito, vocês vão ser escravos novamente. Não é simplesmente mudar o lugar. Não é simplesmente você passar a ter uma vida com Deus que vai te tornar um vencedor. Um vencedor é você viver a vida com Deus no padrão de Deus. Não basta simplesmente aceitar Jesus e falar: agora eu faço parte do povo de Deus. Isso é pouco. Para sermos exitosos, para termos sucesso, para conquistarmos, para sermos verdadeiramente vencedores como o Senhor, não basta simplesmente mudar de lugar. Mas no lugar temos que viver da forma como é a cultura do lugar. E em Canaã significa uma vida correta diante de Deus, dentro do propósito de Deus. Existe uma forma de se viver. Deus falou claramente para o povo de Israel: vocês vão entrar em Canaã. Canaã não é do jeito que vive no Egito. No Egito é uma forma de viver, em Canaã tem outra. Então,
Só há êxito na vida cristã. Como isso é importante, eu preciso falar disso inúmeras vezes, para ver se de uma ou de outra forma entra, né, na cabeça dos irmãos. Eu atendo muitas das pessoas na igreja e em 99% dos casos é porque está querendo viver a vida cristã no paradigma antigo. E aí não funciona. Então, só há êxito. Não importa em qual área da vida seja na sentimental, seja na vida empresarial, na vida familiar, na vida profissional, né? Não importa qual seja o quadrante, no matrimônio, na célula, na obra de Deus, se nós mudarmos e quebrarmos os paradigmas com os quais nós temos vivido até então. Se isso não acontecer, obrigatoriamente, nós teremos uma vida dentro de Canaã, como escravos, como éramos no Egito.